Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? E aí, tem uma outra informação que é a mais relevante, que pelo que eu conversei com pessoas, claro, do São Paulo, cara, estão bastante tranquilas / confiantes para a permanência dele, porque sabem que não é um projeto que seria o da vida para o Zubeldia, né? Se fosse, por exemplo, a seleção da Argentina ofertando para ele, aí quem tem C tem medo, né? Porque aí a seleção da Argentina é outro projeto. Mas, claro, a seleção do Equador não é aquela coisa que deixa o São Paulo, né, a parte da diretoria, apreensiva de que ele vai aceitar caso venha a ter, de fato, essa oferta. Ele foi um dos 4 nomes mencionados na imprensa equatoriana como possibilidades de assumir a seleção. Ele, quando estava na LDU também, fazendo um bom trabalho e houve transição técnica, ele nem foi cogitado. Então, assim, tem coisas que estão desencontradas aí. Muitos jornalistas afirmam que deve ser feito esse contato para ele, mas neste momento não tem absolutamente nada. E se vier a ter, é um técnico que o São Paulo, claro, né? Até o Júlio Casares falou para a ESPN, hoje para a ESPN, que voltando lá dos Estados Unidos, ele vai conversar com o Zubeldia para entender essa situação na real, olho no olho, para explicar um pouco do projeto do São Paulo ainda mais, mas ele é um cara que está muito envolvido, ele no dia a dia toma a frente para várias coisas, toma iniciativa, é um cara que não dá indício de que sairia com qualquer oferta, não, Nick. Então, assim, eu acho que a gente entende esse pensamento, porque a gente acabou de perder o técnico para a seleção brasileira, o Bausa para a Argentina, o Osório para o México, isso é muito vivo para o São Paulino, mas eu acho que pro Zubeldia, por enquanto, pelo menos, dá para respirar tranquilo, Nick. Bom, o primeiro ponto, Gabi, é assim, é impressionante como o São Paulo é uma vitrine, né, cara? Nesse sentido. Então, igual você falou, o Zubeldia já estava fazendo um trabalho de destaque na LDU, o Equador teve a possibilidade de trocar de técnico e aí não levou ele lá. Então, é impressionante como o São Paulo é uma vitrine para tudo, para jogadores, para treinadores, enfim. E acho que isso, por um lado, a gente tem até que olhar com bons olhos, porque mostra a grandeza do nosso clube e tudo mais. Um outro ponto é, assim, o que eu lamento um pouco é essa questão que parece que a gente não consegue ter um dia de sossego, né, cara? Porque essa notícia do Zubeldia, concreta, do Valentim Furlan, inclusive, dizendo que teria uma reunião do staff na terça-feira, surgiu assim, 15 minutos depois do São Paulo 2, Bragantino 0. Então, assim, aquela coisa de, porra, sábado à noite, São Paulo ganhou, emendou a quarta vitória seguida contra mais um time de briga do G4, jogando bem. A gente estava ali relaxadão sábado à noite para assistir o Brasil e passar um domingo depois tranquilo, depois de uma vitória, secando os outros rivais ali na briga direta e coisa e tal. 15 minutos depois da vitória, Zubeldia cotado no Equador, reunião terça-feira. Falei, cara, peraí, eu não posso ter, tipo assim, parece que a gente não tem mesmo um dia de alívio, de paz, né? E aí, óbvio que ressuscitam esses fantasmas que são Dorival, Bausa, Osório, todo mundo que já foi para as seleções aí enquanto técnico de São Paulo. Eu acho que a situação do Zubeldia hoje, ela é um pouco diferente da do Dorival, porque, de fato, como você disse, o Zubeldia ele está em outra fase da carreira em relação ao Dorival. O Dorival provavelmente seria o único convite que ele receberia para comandar a seleção. O Zubeldia eu não vejo assim, ele tem muito tempo de carreira pela frente, inclusive para almejar seleções maiores, etc. Não vejo essa identificação dele com o Equador, embora tenha feito trabalho na LDU. Ele não é equatoriano, não é um cara que poderia fazer isso. Agora, se ele quiser ir, irmão, ele vai. O ponto é esse. Não tem multa, não tem dinheiro, não tem projeto, não tem convencimento, não tem conversa, não tem nada que vá fazer o cara mudar de ideia se ele quiser ir. Então, assim, muita gente fala, pô, mas por que o São Paulo não mete uma multa de 20 milhões? Porque se o São Paulo coloca uma multa de 20 milhões para ele sair, o São Paulo tem que pagar uma multa de 20 milhões para ele, caso queira demiti-lo. A multa é bilateral. Imagina a gente falando aqui que o Zubeldia, se fosse o caso, fazendo um péssimo trabalho e o São Paulo teria que desembolsar 20 milha para demitir. É óbvio que sei que a gente estaria descendo o pau aqui, porque não faz o menor sentido. Então, essa multa é bilateral. Mas mesmo que fosse uma multa maior, eu não acho que é uma questão financeira do cara pegar e ir para a seleção. Eu acho que é uma questão de projeto, de vontade pessoal, de desejo dele.
E aí não tem convencimento. Então, assim, na minha opinião, quanto mais a gente ficar dando ibope, mídia e importância para uma coisa que, por enquanto, é só uma especulação, mais a gente vai correr o risco de tirar a concentração dos caras lá, dos Ubeldia, dos jogadores e todo mundo do que interessa, que é jogar. Entendeu? Então, deixa ele lá trabalhando, deixa ele lá pensando no jogo contra o Atlético Mineiro da quinta-feira, tá fazendo um bom trabalho. Se chegar uma proposta, se ele quiser ir, ele vai, cara. Não tem o que a gente fazer. A gente vai sentar, chorar e aí pensar no próximo. Infelizmente é assim, entendeu? Agora, antes disso, claro que a diretoria tem que chegar e entender, é uma possibilidade real? Não é? Vamos começar a mapear o mercado? Não vamos? Não pode ser pego de surpresa. Mas a gente, enquanto torcedor, cara, não tem muito o que fazer. Senão, assim, fica uma ansiedade maluca, um monte de gente querendo acertar informação e etc. É o que você falou. Os caras lá estão tranquilos. Ele aparentemente demonstra um comprometimento no projeto, no trabalho e tudo mais. Mas você acha que o cara não pensa? São Paulo jogou, foram 4 jogos sem perder, 4 jogos sem ganhar agora recentes, todo mundo já falando, Zubeldia, não é a mesma coisa, não sei o quê, tem racha. Então, assim, isso tudo pode pesar na opinião do cara, mas assim, o resumo da ópera. Se ele quiser ir, ele vai. Então não adianta a gente ficar, imaginando que é dinheiro ou é convencimento ou qualquer outra coisa do tipo. Chegou a proposta. Cara, e se houvesse uma reunião de fato hoje com ele, não seria às escondidas, né? Não seria como se Não. assim, deu treino de manhã, de tarde ele foi tomar um café com a federação e não avisou ninguém, né? Não seria às escondidas. Então, assim, pelo que a gente sabe, é claro, nesse momento não é também fazendo uma crítica ou tentando desmentir a apuração de ninguém, mas pelo que a gente apura do nosso lado de cá também, não houve hoje nenhuma conversa dele com a Federação do Equador. Então, isso é uma informação que a gente traz por aqui, que não houve de fato esse papo. Ele é o plano A? Alguns veículos dizem que sim. Pode vir a ter um papo, pode vir a ter uma oferta, pode vir a ter uma conversa, pode vir a ter. Mas hoje, terça-feira, 9/7, pelo que a gente sabe de apuração, não tem absolutamente nada, Nick. Não, mas pode ser assim, cara, que o empresário, o staff, alguém do staff dele vá lá e escute. O que vocês querem? Querem marcar uma conversa? Ou assim, porque, cara, ninguém vai fechar uma porta para um convite de seleção sem ouvir. Até para ir lá sentar na mesa, mostrar uma cordialidade. Olha, pô, beleza, estamos lisonjeados aqui pelo interesse. Deixa apresentar o projeto, não o Zubeldia pessoalmente, óbvio, o Zubeldia pessoalmente tem que estar focado no São Paulo, no trabalho dele no jogo de quinta-feira. Mas um cara do staff lá, um empresário, um agente ou qualquer coisa do tipo, é normal que ele vá lá e sente e escute, cara, vem aqui o presidente da Federação Equatoriana, olha, a gente queria contar com o trabalho de vocês, a gente está interessado, vocês estão a fim de ouvir uma proposta? Isso é normal no mercado. E eles vão fazer isso não só com o Zubeldia, eles vão fazer isso com 4 ou 5 caras, para ver quem aceitaria a proposta, quais seriam as condições, qual que é a multa. E, de repente, o empresário pode falar, putz, cara, olha, a gente, no momento, está feliz lá no São Paulo, a gente vai ficar com o projeto lá. Essa conversa é natural que ela exista. Quando o São Paulo demitiu o Carpini, por exemplo, quantos nomes foram ventilados aqui? Pedro Martins, Pesolano, Zubeldia, um monte, até José Mourinho surgiu, sondado e não sei o que. A sondagem não é nada mais que isso. Liga para o empresário do cara, olha, a gente estava a fim de conversar sobre um projeto aqui para contratar para a seleção equatoriana. Beleza, vamos falar amanhã, tá, beleza. Aí fala lá, vocês teriam interesse, o projeto é esse, o salário é esse, quanto que é? Tem que pagar multa? Aí o cara fala, não, a gente tem interesse, aí vai para uma segunda conversa. Mas a gente não sabe, às vezes o Zubeldia ou algum agente vai lá, escuta, fala, olha, não, obrigado. Ou então, putz, tem que pagar multa, o outro não tem, então vamos no que não tem. 1000 coisas podem acontecer, cara. Só que se ficar nessa ansiedade maluca, aí isso pode, inclusive, contaminar o grupo lá, o Zubeldia, o trabalho dele. Isso é a última coisa que a gente quer. E aí tem uma declaração muito interessante, inclusive é uma salva de palmas ao Faro Moreno, que é ex-presidente do Barcelona de Guayaquil, que ele participou de um programa hoje para ser questionado, né, sobre a carreira dele, também sobre os próximos passos, né, do técnico da seleção. Ele falou, por que caralho a gente tá falando de Almada e Zubeldia? Esses caras não vão querer vir para a seleção do Equador. Ele pontuou assim, então, corretíssimo, parem de falar de Zubeldia
que esse assunto deixa o São Paulino apavorado, mas parte da apuração é exatamente essa, Nick. Então, vamos com calma aí, tá muito distante de algum desfecho, de alguma oferta palpável por ele. A gente está com mais de 2.000 pessoas com a gente. Vai deixando o seu like aí, então, que é muito importante. E se inscreva também no Arquibancada Tricolor. Bora juntos aí, rumo aos 1.000 likes, faltando 200 likes. Deixe o seu like na transmissão. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.